Bom, hoje eu vou conversar com uma profissional que eu admiro muito. Por quê? Porque ela tem voz de comando no mundo dos homens. Apesar das mulheres já terem invadido vários espaços, conquistado vários espaços no mundo esportivo, tratando-se de futebol, ainda vivemos um mundo mais restrito, masculino. Mas mesmo assim ela está lá. Tem a opinião dela, mulher forte, ela fala o que é preciso falar, doa a quem doer. Então prepare-se, porque esse papo aqui vai esquentar. Bastidores da Vitória está no ar. Muito obrigada pela tua presença, Marília Ruiz, grande jornalista, apresentadora, colunista, já fez tanta coisa, nossa, várias Olimpíadas, várias coberturas de Copa Libertadores, de tudo, né? Acho que relacionado a futebol, principalmente, tudo, né, Marília? Obrigada. Fiz tudo, obrigada a você, Silvia, obrigada a você pelo convite. Completo esse ano 25 anos de profissão. Então, 25, em dezembro. Não parece. 25 que eu pisei na Folha de São Paulo no final do ano. Então, já deu para fazer Olimpíada, Copa, Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já deu para passar em todos os tipos de campos esburacados ou estrelados. É bastante coisa. Você já foi setorista, não? Fui setorista durante bastante tempo. As pessoas não sabem o que é setorista. Setorista é você lá todo dia, sei lá, você vai cobrir o Palmeiras. Então você fica todo dia lá tendo que mandar matéria, produzir matéria com aquele mesmo treino, com as mesmas pessoas, não é isso? Foi como eu comecei, eu era setoria, entrei na Folha para fazer uma coluna na época de bastidores de futebol, mas também era setorista do Corinthians, depois fui setorista do São Paulo, fui setorista do Palmeiras, em outros lugares, e aí comecei a acumular TV com isso, TV com coluna no jornal, TV com a rádio, agora TV com a internet, que ficou forte no nosso meio. Então, já fiz tudo. Mas setorista eu acho que foi a minha faculdade de jornalismo, assim. Você, não é? Na época… Aprende. Pré-digital, né? Onde os dinossauros habitavam a Terra. A gente não tinha internet. Passado recente que a gente tá falando, você não vem, não. Não, mas quando eu comecei na Folha, existia o que hoje é quase impossível no mundo jornalístico, que é o furo. Então, eu ia pro treino, fazia matéria, a gente entrevistava os jogadores e tal. Já não era exatamente como era na década de 80 e 90, mas sim, você entrava no vestiário, você fazia entrevistas exclusivas, ficava no campo assistindo o treino todos os dias, o treino era aberto. E no dia seguinte, você abriu o jornal do concorrência pra ver se alguém deu uma coisa que você não deu, porque você ficou lá o dia inteiro, você tem que ter visto tudo. E não tinha assim, deixa eu ver se alguém tá dando uma coisa diferente. Era só de manhã, quando o jornal chegava. Acho que isso me forjou como jornalista também, ter apetite por sempre saber o que tá acontecendo o tempo inteiro nos lugares que são o foco do meu trabalho. Isso continua até hoje, né? Porque você tem uma veia. Eu convidei a Marília para vir aqui, porque me chama a atenção a forma como ela é bem presente em tudo, né? Você pode estar fora viajando, sei lá, mas você está ali, em cima da notícia o tempo todo. Qual é o segredo para estar em cima da notícia? Gostar. Muito. E ter técnica. Porque a maioria, né, nas faculdades de jornalismo, ou a molecada, né, adolescente, acha que trabalhar com futebol é o sonho da vida. Pô, agora eu vou assistir todos os jogos, eu vou no estádio todo final de semana, como se fosse comprar o ingresso e ir no time que eu gosto, torcer. Não é exatamente isso. Aliás, você acaba até, às vezes, perdendo gosto por isso, de tanto que você faz o resto. Então, primeiro, você não é um sinal de alerta constante. Então, você fica em posição de alerta o tempo inteiro. E essa sensação que eu acho que combina com a profissão que eu escolhi, de ter prazer em saber o que está acontecendo. Então, assim, quando eu não li o jornal, quando eu não liguei para as pessoas que eu sempre tenho que ligar durante o dia, eu me sinto perdida. Então, primeiro tem a ver comigo mesma. Você mesmo. Você gosta de estar alimentada. De manhã, saber tudo que está acontecendo. Eu não falo nada por ninguém. Eu nunca trabalhei com ponto. Não trabalho com TP. Eu falo o que eu sei. Eu falo o que eu sei, o que eu apurei, o que eu assisti. E quando eu não sei, eu uso uma ferramenta que hoje em dia não está em voga, que é usar a frase não sei. Não falo sobre o que eu não sei. Eu não… E você tem a personalidade para falar, não sei, não vi. Não, não, tô falando… o que você… Por exemplo, o assunto é qual o novo técnico do Juventude. Eu não sei. É um assunto que eu não vou falar, não vou especular sobre aquilo que, para muita gente que está assistindo naquele momento, o Palmeiras,
vai ser importante. Ou o que hoje conhece como fake news, e que no jornalismo esportivo é quase relevado. Vamos especular. Eu não trabalho com especulação. Você trabalha com verdade, com pesquisa, com aquilo que você sabe que é verdade. Então, isso para mim é o meu combustível, eu acho que é o meu currículo. Então, assim, você tem lá 25 anos, eu vou completar de jornalismo. 25. Eu nunca publiquei alguma coisa que eu tive que dar um erramos. Eu já tomei furo de amigos. Pessoas já me deram notícia antes do que eu. Mas eu não publiquei uma coisa que não aconteceu. Isso, para mim, é uma satisfação. A gente estava falando antes aqui de começar que é difícil, né? Até aproveitando o papo que ela está falando, dar furo hoje. Por que é difícil? Porque hoje você tem pulverizadas as possibilidades de publicação da notícia ou de reverberação da notícia. E não dá tempo com essa coisa do instantâneo, do X ou das redes sociais, quaisquer que sejam, da apuração bem feita ou com um pouquinho de fôlego. Então, alguém publica em algum lugar, o Corinthians vai contratar o fulaninho, e aí, imediatamente alguém já liga pro próprio... É uma frase, não uma matéria. Já coloca no WhatsApp, já vai indo. E aí você, obviamente, vai atrás. Às vezes era verdade, às vezes não era. Mas o caminho é quase um caminho de pólvora. Alguém solta aquilo, você já não sabe nem por onde começou a história. Então, até inclusive para dar crédito quando a pessoa deu uma notícia. Sim, claro. Deu certo. Então, assim, é muita notícia, é muita... pipocam muitas informações. E no caso, hoje em dia, com a coisa das publicações segmentadas, tem jornalista e tem influencer. E tá tudo bem. Só que influencer não é jornalista. Então, a preocupação que essas pessoas têm com o conteúdo delas é viralizar. Só. Não é exatamente informar. Então, você, hoje em dia, concorre com esse tipo de coisa. E, eventualmente, o viralizar é uma informação. Mas não sempre. Então, não é porque viralizou que é verdade. É uma coisa ainda um pouco etérea, essa coisa. E eu acho que o furo não é... Eu entendo, né? Tá no nosso DNA, saber primeiro, informar primeiro, né? Uma geração de jornalistas que, né, eu trabalhei na Folha há muito tempo. A Folha tinha isso muito forte. Você ganhava prêmio na Folha pela quantidade de furos que você dava no ano. Foi muito forte isso pra mim. Porém, eu acho que dá pra migrar. E isso, hoje, pra mim, é muito importante, que é a qualidade do que eu faço. Se eu vou fazer Corinthians e Boca Juniors, ou como eu fiz a semana passada, Cuiabá e Palestino, a minha preocupação é a mesma com o que eu vou falar. Claro que eu sei que tem mais gente assistindo um jogo do que o outro. É claro que a visibilidade de um jogo é maior do que outro. Mas, para mim, é mais difícil, inclusive, trabalhar num Palestino e Cuiabá, porque tem que pesquisar eu mais. tenho que pesquisar mais. E eu não vou pro jogo sem ler, sem saber quem é o jogador, por que tá jogando esse, por que não tá jogando aquele. Então, para mim, dá muito mais trabalho, inclusive. E pra mim é mais importante que saia bem feito esse jogo do que o Corinthians e Boca Juniors, que tem 1 milhão de gente fazendo, o Cuiabá e Palestina exclusivo. Todo mundo que assistir esse jogo vai assistir comigo. E aí eu não posso errar. Não pode errar. Principalmente nesse meio. É. E a gente estava falando aqui, né, de mulher forte. Eu fiz uma abertura falando de mulher forte, que eu considero. Principalmente por estar nessa profissão que você tá. Que é a profissão que a gente escolheu, que é o jornalismo esportivo. Você sempre foi forte assim, em tudo que você faz, essa personalidade? Ou você foi se blindando para abrir espaços? Eu sempre fui. Eu acho que eu sempre fui. Mas acho que isso foi também uma das minhas habilidades para ficar no jornalismo esportivo. Imagino que mesmo pessoas com talento ou vontade de ser e com outro tipo de personalidade tivessem tido muita dificuldade para ficar. Eu brinquei de que havia dinossauros. Quando eu comecei na Folha, não tinha nenhuma setorista mulher, nenhum outro jornal. Eu era setorista do Corinthians na Folha, do Estadão era um homem, do JT era um homem, do Lance era um homem, do Agora era um homem, inclusive era meu irmão. Então, assim, era todo dia ir pro treino e tá num ambiente hostil. Só que eu cresci, entre aspas, nesse ambiente hostil. Eu tenho 2 irmãos, eu sou a única neta, eu sempre quis trabalhar com futebol. Então, sempre? Sempre. Não foi a primeira vez que eu fui ao estádio, nem foi a primeira vez que eu fui num treino, quando eu fui trabalhar. Então, algumas... Você estava num ambiente familiar. Não era tão hostil. Foi hostil, eu passei por muitas situações difíceis. Mas no começo eu tive um, entre aspas, sobrenome importante. Eu era repórter da Folha de São Paulo. Então, aonde eu chegasse... Já tinha um peso. Antes de eu ser a Marília Ruiz, que as pessoas podem reconhecer hoje... Eu chegava num treino e falava, quem que é aquela lá? É da Folha. Já era. Já parava, todo mundo. Então, eu usei durante um período, até poder forjar a minha própria personalidade, o que as pessoas pensavam sobre mim, o fato de, tipo,
talvez você saia na Folha de São Paulo amanhã, caso aconteça alguma coisa. Porque, né, você tá falando com a Folha de São Paulo, você não tá falando com a Marília. E ao longo do tempo, as pessoas, não importa se eu estava trabalhando mais na Folha, ou agora na Band, ou por onde eu passei, as pessoas me conhecem, não tem uma vírgula. Peso. E eu tive uma preocupação mesmo de construir uma carreira que fosse séria, né, num ambiente que é considerado lazer para a maioria. É difícil, porque A gente tem que dar mais do que eles. muito mais. Isso é muito mais. Mas Tem estou que falando aprender mais, tem que fazer mais. alguns pequenos erros que você pode cometer, escolhas erradas na carreira, e eu sempre tive muito cuidado com isso. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei, era uma era em que tinha sempre lá, nada contra, mas tinha lá a moça que segurava o prêmio na mesa redonda, ou que lia e-mail nos programas, ou Sempre. entregava. Sempre Até teve. hoje. E eu trabalhei muitos anos com a Valone e com o Milton Neves. E eu tive a sorte deles entenderem desde o começo que não era o meu papel e que eu jamais faria isso. E eles nunca pediram isso pra mim. Então, Mas porque eles você entenderam. tinha essa personalidade. Sim, mas eu sim. Você vai ganhar mais se você entregar. Não quero. Não ia. Eu não Você vou se fazer. impôs. Poderia ter em algum momento precisado, feito, e não tenho nada contra quem fez isso, porque os caminhos, como você disse, são outros, e a pessoa podia ter nenhum interesse em jornalismo esportivo. O meu interesse sempre foi. Ou quer tirar uma foto, ou essas, né? A década, o começo dos anos 2000, eles são, se você volta no tempo, você fala, como assim as coisas eram desse jeito, né? Ninguém acredita, é verdade? Ninguém acredita. Então, assim, eu tive muito cuidado para que hoje, quando dei um Google no meu nome, não acha essas coisas. Eu teria me arrependido muito de fazer e tive muito cuidado para não dar essas desviadas que, para mim, na minha trajetória, para aquilo que eu queria para minha profissão, não iam me ajudar. Podiam me ajudar financeiramente aqui e ali, mas não na construção da carreira que eu queria ter. Você não saiu do teu objetivo. Quer Não dizer, sei. mas isso foi um estilo que você criou ou você é assim de verdade? São as duas coisas. São as Porque duas às coisas. vezes eu lembro quando eu ia para algum lugar, São as porque a duas gente tem coisas. as nossas inseguranças. Claro. Quando eu ia entrar num. Não é fácil uma mulher entrar sozinha em algum ambiente, Não. um evento. Eu me vestia de Silvia Vinhas, repórter. É isso. Tinha um câmera e uma luz que era poderosa, aquela luz que vinha na É. cara das pessoas, que aquilo lá era uma arma. Isso. Você tá com uma luz atrás, a pessoa faz assim já. Eu já vinha com o microfone, então tinha um poder. Era um personagem que eu criava. Você Eu acho que o como é você personagem fez? existiu, mas eu não posso dizer que foi nesse caso foi um grande esforço que eu precisei fazer. Eu sempre fui uma pessoa que tem esse tipo de atitude em relação a outras coisas. Então, foi bom que eu Já é juntei teu. mas claro que para fazer o que eu faço até hoje, 2024 e contando, eu preciso às vezes passar por coisas que os meus irmãos que são repórteres e jornalistas Passam até nunca hoje. passaram na vida deles. Então, ainda em 2024, eu acho até um ganho. A maioria das coisas que eu falo com que as pessoas não concordam, a minha vidraça mas você falou porque é corintiana. Então, isso já é pra mim um grande elogio, porque eu já passei da arrebentação de que mulher não entende futebol. E que também E a não pode maioria- falar qual é o time, que não pode ser comentarista. Mas é porque eu também sou dessa era analógica. Então, quando eu entrei na Folha, eu era uma assinatura, tanto fazia o time que eu torci. E quando eu fui passar a trabalhar na televisão, os meus colegas já sabiam que eu era corintiana. Então, assim, nunca foi uma Não, pra questão. esconder. Não foi uma questão. Então, nem pensei em esconder. Isso nunca nunca foi uma questão. atrapalhou Nunca me nada. atrapalhou, mas assim, eu teria mais problemas pessoais em esconder do que os problemas que me trouxe o fato das pessoas saberem o time que eu torço. Então, assim, pra mim, realmente, eu entendo quem tem uma preocupação de segurança, inclusive, mas acho que a maioria tem uma preocupação de insegurança com o que tá falando. Tem mais medo de falar isso, se eu falar isso, as pessoas saberem que eu torço pra esse time, eles não vão me levar a sério. E eu acho que aí, sim, até na construção de que eu sou isso, eu entendo do que eu tô falando, o fato de eu ter sido corintiana ativa, em atividade, desde muito pequena, me ajudou. Porque a primeira vez que eu fui entrevistar um ex-jogador e ele percebeu que eu não tinha um papel lendo, eu sabia quem ele era, o que ele tinha feito, eu era diferente. Então, eu tinha uma boa memória, eu sempre gostei de futebol e isso me ajudou. Então, o fato de eu gostar de futebol e não torcer pro Marília, torcer pro Corinthians, então, eu sei o que aconteceu em 90, eu sei que ficou na fila, eu sei. Então, Coisa que normalmente é o homem que tem. então, Essa bagagem, então. principalmente de futebol. Isso o me homem ajudou tem, né? muito. O quanto foi o gol tal. É. Quer dizer, isso daí você já tinha. eu já tinha. Você falou do Avalone e, quer dizer, eu, por exemplo, na época do Luciano, né? Luciano do Vale, eu sofri bastante no começo, porque além disso eu fui esposa, fui mulher do Luciano do Vale. Então imagina, porque é mulher, porque é ex-mulher dela, enfim. Então eu enfrentei bastante coisa. Mas o Luciano, ele acreditava e ele gostava de trabalhar com mulher. Ele achava sempre que a mulher tinha um olhar diferente para tudo.
Então não era só para o futebol, para tudo. O Avalone era assim? Ele também acreditava em você, o Milton? Como é que foi trabalhar com eles? O Avalone foi uma coisa muito... O Avalone era um cara que acreditava muito nas coisas astrais, né? Tá escrito, acontece, destino. Ele era um cara muito espiritualizado. Uma vez, quando aconteceu uma dança das cadeiras, trabalhava na Folha. Eu tinha até ido várias vezes antes como torcedora no programa do Avalone, quando ele fazia no Teatro Gazeta, sabe? Quando você ia lá no domingo, os meus irmãos, meus primos, a gente via pra ver a mesa redonda ao vivo. Aquilo pra mim foi a minha infância, né? Foi a minha infância. E aí ia ter uma matéria na Ilustrada da Folha, que era o caderno sobre cultura, da dança das cadeiras na mesa redonda. Porque o Avalone tinha saído da Cultura, não, da Gazeta, e ia pra Rede TV. O Flávio Prado ia sair da Rede TV, da Gazeta, e ia da Cultura pra Gazeta. E o Juca Kfouri da Rede TV era uma dança das cadeiras. E aí a repórter que ia fazer essa matéria, que é a Laura Matos, que é uma querida, ela foi lá no esporte toda devagarzinho, porque o esporte da Folha era tipo entrar na jaula do leão. Só tinha uma mulher e um monte de troglodita. Marília, tem que fazer uma matéria com caras que fazem mesa redonda, e eu não sei nada desse assunto, mas eles vão trocar de quem ela fazia televisão. E você não quer fazer a matéria comigo? Você faz as entrevistas, eu faço o texto, a gente vai junto a fazer as entrevistas. E marcou na Folha, num lugar de entrevistas, um dia que era tipo as mesas redondas da antiga com as novas. E das novas, eles levaram os caras do Rock Go. Foi quando eu previ pela primeira vez meu marido. Olha só como é o destino. O destino. E aí, nesse dia, por acaso, nesse primeiro dia de entrevista, tava o Avalone, o Paulo, que hoje é meu marido, o Marco Bianchi, que fazia o Rock Go com o Paulo, os três palmeirenses. Eu sou corintiana. E aí, quando começou a matéria, que era pra falar sobre mesa redonda, das antigas ou não, até os dois faziam, né? Os da MTV faziam uma imitação do Avalone, escrachada e tal. Fizemos lá a entrevista, como vai ser seu novo programa na Rede TV e tal. E quando acabou, a gente começou a conversar de futebol. E aí, o Avalone, quando descobriu que eu era corintiana, começou a fazer gracinha, só que eu respondi. E respondi de novo. E comecei a brincar. E naquela época o Palmeiras estava na Série B. Respondeu com base. O Palmeiras estava na Série B. Já existiu isso. Foi um momento tão bom da minha vida. E aí, a gente começou a conversar de futebol. Tipo, acabou... Ficamos lá, tomando um café e tal. Outro café. E aí, quando ele foi embora... E na época ainda era, como eu falei, começo dos anos 2000. A época que mulher em mesa redonda ou ia com micro-roupa. E tá tudo bem se era voluntário... Ou era para fazer o papel de samambaia. E não exatamente para participar da mesma conversa. E eu acho que foi a primeira vez de verdade que o Avalone participou de uma conversa sem estar televisionada com alguém que falou com ele. Sem o personagem, sem o apresentador, sem tudo aquilo que ele falava. Mesmo tendo contado para ele... Mesmo tendo falado para ele que eu já tinha ido no programa dele várias vezes. Para mim, ele era uma referência, que eu cresci vendo e tal. E aí, como ele estava indo pra Rede TV naquela época, eu fazia de vez em quando o programa do Juca, que trabalhava comigo na Rede TV, no domingo, chamava Bola na Rede. E aí, quando ele foi pra... Ele começou a me ligar todo dia na Folha, o Avalone. Gostou de você. Não sei o quê. E o Palmeiras? Eu vou te levar pra TV ainda, você é ótimo. Quando ele me levou pra TV, e a minha estreia oficial na TV com o Avalone, ela foi... A semente disso foi a conversa que a gente teve na Folha. Então, ele nunca me levou pra outra coisa, a não ser... para conversar de futebol. Eu não vou brincar, eu não vou posar, eu não vou tirar... Na época não tinha, mas eu não vou tirar selfie, meu negócio não é pegar autógrafo de jogador. O meu prazer é falar de futebol. Com uma pessoa como essa, então, muito mais. E aí ele me levou. Aí foi quando eu fui pra Rede TV, foi meu primeiro emprego, que eu trabalhava toda semana no programa, foi na Rede TV. E o Milton eu conheci ainda antes do que isso, porque meu irmão trabalhava na Jovem Pan, o Milton ainda estava na Jovem Pan. E eu conheci algumas pessoas de lá, e ele sabia que eu estava na Folha e tal, então, porque eu era da Folha também, eu já tinha feito uma entrevista com ele. E depois que eu passei a trabalhar com o Avalone, eu era uma concorrente, porque tinha a mesa redonda dele, tinha a mesa redonda do Avalone. E uma mulher numa mesa redonda só de homens. E aí quando eu fui pra Record, e ele trabalhava à época com a Renata fazendo a co-apresentação com ele, quando eu fui pra Record, foi pra fazer entrar ou como repórter, ou eu ia pra transmissão, porque à época a Record fazia transmissão de jogo. Então nunca pra essas duas figuras que são ícones, eu entrei ali pela porta de outra porta. Eu entrei pela porta da reportagem. Legal. E pra mim isso é muito importante, porque era isso que eu queria. E, de novo, eu não estou me comparando, nem me achando melhor de quem entrou por outra porta. Lógico. Mas era o caminho que eu queria, era a porta que eu queria. Não queria outra porta. Então, são figuras que, ainda que a gente possa reportar vários casos, mas o programa era machista, mas o programa tinha uma mulher vestida pra chamar atenção. Eu acho que era mesmo.
mas não foi comigo. E eu sei separar as coisas. E essa coisa, mesmo no tempo que a gente está vivendo agora, ainda existe. Muito. Eu estava comentando com ela aqui que eu recebi, muito obrigada, adorei ser homenageada na Associação dos Cronistas Esportivos, mas quando eu vou receber o prêmio, eram o quê? 30 homens, cada um na sua função, e eu. Isso eu estou falando de 2023. Então, ainda é um mundo mais de homens. Você acha que esse espaço está difícil de ser ocupado? Não, eu acho que, assim... Ou as mulheres também... Eu Será acho que que elas não têm capacidade para fazer? Eu acho que tem, e eu acho que claramente hoje há uma propagação de vagas, e isso vai ser bom, porque é uma peneira, de fato, acho que não ficam... Quando eu entrei na Folha, por exemplo, eu posso dizer que das pessoas que trabalhavam comigo no caderno de esportes da Folha, nenhum é mais jornalista esportivo. É uma carreira muito difícil. Você trabalha todo final de semana. São poucos que ficam. Não é tipo, um domingo que tem um jogo bom. Todo domingo, com um jogo bom ou jogo ruim. Dia das Mães, Dia dos Pais, finados, não tem feriado. Nossa, eu nunca tive um domingo na minha vida. Quinta à noite, você chega em casa de madrugada. Então, é uma tarefa que, quanto mais jovem, mais fácil de você se doar. E à medida que você vai tendo outras responsabilidades, outra vida, outra ambição financeira, outras coisas, é difícil mesmo você permanecer numa função como essa, sem rotina, sem nada. Então, eu entendo que muitas e no nosso caso de mulher, na época, então, muitas foram desistindo por conta de não conseguir ter uma vida pessoal que acompanhasse, por vários motivos. Mulher é mais prejudicada, é mais cruel com É mais mulher, cruel com mulher, de Ela fato. tem outras funções. Outras funções, e horários, e outras filhos, coisas, muitas filhos, vezes. né? Eu até entendo, é verdade. Mas o que eu acho é que, assim, no caso do jornalismo esportivo, a gente vive num país de monocultura. Não é o seu caso, que fez o caminho inverso, né? Que participou do pontapé no Brasil de uma cobertura multiesportiva, que ensinou o brasileiro o valor de competir em alguns esportes, né? Como foi a Band dos anos 80 e tal. O Luciano fez, ensinou as pessoas a gostarem de outras coisas. Tem interesse no basquete americano ou na Fórmula Indy, não só no Fórmula amador, 1. sim. Pra quem gosta de jornalismo esportivo e virou jornalismo esportivo, a gente virou por causa de vocês. Era outra vida, né? A vida que hoje a gente vê no smartphone era a vida que a Band podia oferecer pra gente de sexta à noite até domingo à noite. Começava no jogo da NBA. Domingo. Verdade. E a gente passava o final de semana vendo coisas que pra nós não existiam. Outro mundo, né? Não é um mundo igual ao de hoje. Não tinha TV a cabo, não tinha internet. A primeira televisão segmentada que teve foi a Bandeirantes. Foi a Bandeirantes. Então, eu entendo. O que eu acho, assim, você dar a oportunidade é importante. Essas pessoas precisam estar à altura das oportunidades. Não adianta você querer ser jornalista esportivo se você não gosta de esporte. E a gente vê muita gente achando que o caminho do jornalismo esportivo é o caminho do estrelato, de fazer... ter seguidores e ser famoso. Hoje é assim, então. Essas coisas que, de novo, não é uma questão de querer ou não querer. É saber se isso, é fazer um plano de carreira. Quanto tempo vai durar esse estrelato? Quanto eu vou ganhar com isso? E como eu vou viver depois disso, né? É bem simples, é uma conta matemática. Então, eu acho que a gente precisa estar preparado, porque a gente precisa entregar mais. Então, acho que quando a gente começou, quando eu comecei, ser repórter ainda causava estranheza. Eu ia para um vestiário que a gente entrava, tinha eu. E só. Agora, uma repórter segurando o microfone numa transmissão, ela já não causa estranheza no público, ou em quem está vendo a matéria. Uma pessoa apresentando também não causa estranheza. É verdade. Porque foi o primeiro lugar onde uma mulher pôde estar. Por causa da beleza, que chamava atenção. Mas foi o primeiro lugar que uma mulher pôde acompanhar. E as pessoas foram aceitando. Foram aos gostando. poucos. Ok. Agora, comentar jogo ainda é uma barreira. E acho que a maior de todas é narrar. Que eu acho que ainda é uma dificuldade das pessoas não só aceitarem, respeitarem e se prepararem. Mas eu acho o seguinte... Você nunca vai ter uma narradora boa se ela não existe narração sem público. Eu sei, mas assim... É uma exposição absurda de uma pessoa que só com a voz, nesse caso, só com a voz precisa te convencer do que ela está te contando. Então, eu respeito muito, eu entendo que existe talvez mais do que ficarão. Ou outras vão chegar já com um terreno, essa luta grande. Ocupado. Eu acho muito grande. É igual o comentário de futebol. Porque quando você faz um comentário... Eu vou falar uma coisa muito simples, mas que algumas pessoas têm muita dificuldade de entender. Eu estou sendo paga para dar a minha opinião, não a sua opinião. E as pessoas falam, não é nada disso. Então, eu estou opinando. É a minha opinião, é a minha visão. De matéria.
que você está contando o que aconteceu. São funções diferentes do jornalismo esportivo. Então, quando um homem dá uma opinião, ele é quase um professor. Não, porque o fulano disse que estava impedido. Se eu disser que está impedido e a pessoa não concordar, porque eu sou mulher. Então, as duas pessoas estão dando opinião. Estão sendo pagas. Aí sim, é o máximo da profissão. Você está sendo pago para falar o que você acha. Agora, para você chegar lá, você pesquisou, você passa anos mostrando para as pessoas que a sua opinião tem um embasamento, que você acerta 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 3 anos. Que você tá ali, que você não senta ali para dar opinião baseado no sol que você tomou na véspera. Mas isso é uma conquista sua. É uma conquista. É uma conquista. Sua. Minha, Porque só são minha. poucas comentaristas. Não. São minhas. poucas pessoas, poucas jornalistas que os homens respeitam Mas como você. Mas é verdade, eu fico muito orgulhosa, mas essa também eu não vou. Eu levanto a bandeira, eu entendo que existe uma necessidade de mulheres que têm voz defender a bandeira, mas eu não sou mentirosa, nem eu não fiz pelas outras, eu sempre fiz por mim. Com certeza, você fez por mim. Você. E você é uma referência. Eu fiz por mim, porque quando eu vou me preparar para um jogo, isso pode reverberar e trazer outras à esteira, tomara, mas eu não vou lá para defender o meu cromossomo X. Mas eu vou lá para ter emprego. Eu vou lá para ser uma... isso. Mas, por exemplo, quando você defende a sua opinião, tem muita gente que fica em cima do muro. Eu não. Marília, não fica. Não fico. Porque a gente tem medo, às vezes, você tá me assistindo, você sabe, às vezes vai colocar um comentário de qualquer coisa, você fica, será que eu vou colocar? Será que vai ter um monte de hater? Será que as pessoas vão me criticar? Eu conheço muita gente que não se posiciona. Você se posiciona. Eu lembro o que aconteceu no caso do Robinho, que o Robinho foi contratado pelo Santos, ainda estava todo o processo que ele tinha estuprado. Era só a primeira instância ainda, e o Santos contratou. Contratado pelo Santos. Ela levantou a bandeira, ela começou a bater em panela, bater em tudo quanto é lugar. Foi lindo. Foi lindo o que você fez. Mas mesmo assim, você sofreu. Muito. Nesse caso específico, eu tive que fazer 50 boletins de ocorrência de ameaça. Contra você? Você estava falando o fato de ser mulher, por falta de... Estavam defendendo o Robinho, o que foi? Cala a boca. Mas assim, os cala-bocas, os xingamentos rasos, as coisas... Só que nesse caso específico do Robinho, um conselheiro do Santos vazou meu telefone para a torcida organizada e eu comecei a receber no meu telefone ameaças muito claras de violência. Inclusive citando os meus filhos. Aí eu tive que tomar atitude. Aconteceu poucas vezes na minha carreira de eu ter que passar do ponto de só ser hater para ser crime, né? Eu aceito mais do que eu deveria, porque eu acho que numa vida normal você não, se um vizinho te trata assim, você toma outro tipo de atitude, a gente aceita por ser vidraça, coisas que você não aceita em lugar nenhum, mas porque você é jornalista, como se, né, tivesse liberado pra galera achar ou não achar ou te tratar mal. Mas em alguns casos, como foi o caso do Robinho, nesse caso do Robinho, eu precisei ir além, ir à justiça. Mas outras coisas. O Robinho foi um... Mas eu não deixei de dar minha opinião. Foi um ponto. Mas você sempre dá a sua opinião, você sempre fala o que você pensa. Inclusive, faz pouco tempo até um seguidor que te tratou mal, e aí você foi checar o perfil dele, e ele estava pedindo ajuda para a filha. E ela não é que ela briga, ela também responde de uma forma chique, de uma forma bonita, de uma forma com uma certa empatia que ela cria com a pessoa. Como que foi isso? Eu vi que ele estava pedindo uma vaquinha apesar de ele estava me mandando assim, ele tinha já me mandado várias ofensas daquele nível, não só machista, como misógina, como bastante agressivo. E aí eu fui olhar e tava lá no perfil dele, pai da fulaninha, não vou dar o nome aqui, e a vaquinha para ajudar, porque a menina tem uma doença rara. Aí eu pus o post, pus o arroba dele e falei... me ajudem a denunciar essa pessoa, mas antes entrem na página dele e ajudem a filha dele, porque ela merece ajuda, mas não merece o pai que ela tem. E aí... Deu para entender o que é a Marília Ruiz? Deu para entender? E em relação também a assédio, a gente sofre muito. Eu fui assediada, puxaram meu tapete por causa da idade. Eu sofri muitas coisas. Só que eu vou dizer, eu tenho um orgulho de que eu nunca precisei que a sociedade me defendesse. Você precisa que a sociedade te defenda ou você vai lá e te defende por conta própria? Não, eu não preciso que a sociedade me defenda. Mas hoje eu tenho vontade que a sociedade saiba que as coisas acontecem. Você coloca... Não, eu acho que assim, em 2024 fica parecendo que tudo tá resolvido, então. Que as mulheres já ocuparam os espaços. Eu trabalho num programa de esporte e futebol, então eu não sofro machismo. Eu ganho o mesmo que os meus colegas. Eu tenho todas as mesmas regalias que os homens têm. Não, não e não.
Então, eu tenho... Não é que eu preciso que a sociedade me ajude na renovação do meu contrato, mas eu acho necessário, porque quando você trabalha na televisão, a pessoa acha que você tem uma vida de revista. Não tenho. Eu acho necessário que as pessoas saibam que eu trabalho há 25 anos e tem gente que faz exatamente a mesma coisa que eu e ganha mais. Principalmente os homens. Não, os homens. Então, eu não é que sobre a sociedade me defender, é a sociedade entender que isso acontece em todos os meios, em todos os lugares, e que é necessário, sim, que haja mobilização e que não é mimimi. Porque enquanto ninguém reclamou, uma mulher não votou. Enquanto ninguém reclamou, não havia cotas, não havia possibilidade de entrar algumas coisas, não havia esporte feminino na Olimpíada. Alguém precisa reclamar. Meio a meio, né? Como foi essa Olimpíada, que tantas mulheres... Antigamente a mulher não podia nem correr. Se você não faz nada, você aceita. E aceitar, eu não aceito. Então a sociedade não precisa te defender, mas você quer colocar as bandeiras para a sociedade, para ela pelo menos ficar sabendo o que está acontecendo. Por ela também, porque precisa saber, porque a gente fica numa situação agora, quando você vai falar, né, todo dia 8 de março vira um assunto. Não, as mulheres conquistaram. Gente, por exemplo, sobre a Olimpíada da Equidade. Então, havia mesmo número de vagas reservadas. Nós estamos celebrando o fato de ter a possibilidade de mulheres e homens, há mais mulheres do que homens no mundo, terem as mesmas vagas na Olimpíada. Olha o que a gente está comemorando. Não é motivo de celebrar, gente. É uma marca, é uma meta, é histórico. E não chegamos à equidade, porque várias confederações em esportes em que você pode... A vaga poderia ser de uma mulher, ela acabou sendo de um homem. Por exemplo, hipismo. Não tem hipismo feminino e hipismo masculino. Hipismo é hipismo. É uma coisa só. Então, inclusive nos prêmios, tudo. Então, mas o hipismo, o número de vagas estava aberto, que podia ser homem ou mulher, muitas confederações mandaram homem. Então, de novo, é uma Olimpíada em que há mais homens do que mulheres competindo. Mas eu me recuso ao contra-argumento de, não, mas já está muito melhor. Gente, não está nem igual ainda. Então, a gente precisa saber que não está igual. O fato de ser melhor do que o péssimo de ontem não significa que acabou. E é importante que as pessoas saibam, principalmente vocês, mulheres, quando vocês chegam e veem esse cenário, tá? Eu tô arrebentando porta, faz 40 anos que eu tô arrebentando porta. É isso. E você continuando também arrebentando. Ninguém arrebenta. Você tem filha? Eu tenho uma filha, então. Eu tenho 3 filhos e uma menina. Então, a menina é o mundo que você quer pra ela também. É o mundo que eu quero pra ela, eu fico muito incomodada com isso, assim. A mulher que fala que não é feminista. Você pode não atuar como feminista. Mas boa parte das coisas que você faz hoje, alguma feminista conquistou pra você. Você trabalha fora, alguma feminista conquistou pra você. E um homem que fala que detesta feminismo, o que você quer dizer? Então, o que você acha disso? Eu detesto o feminismo. Então, primeiro, eu acho que existe um problema semântico. As pessoas não sabem que feminismo não é o oposto de machismo. O machismo implica em um homem ser melhor do que a mulher, poder mais do que a mulher, ter mais do que a mulher. O princípio do feminismo é equidade. É ter a mesma oportunidade, ter os mesmos direitos, ter o mesmo. No feminismo, a gente luta pelo mesmo, não por mais. O machismo defende a supremacia masculina. Não são opostos, são coisas muito diferentes. O sufixo não significa que são opostos. Não é machismo é diferente de feminismo. Não é branco, preto, alto, baixo. Não é oposto. É outra coisa. E eu acho que o problema começa daí, das pessoas não entenderem que o feminismo é a luta por direitos, oportunidades, sanções iguais. É só isso. Então, quando uma mulher fala, não sou feminista, eu falo, então, você trabalha fora? Você perde tempo Alguma mulher conquistou isso pra você. Você vota? Alguma feminista, que não tinha nada pra fazer em casa, foi lá tentar alguma coisa pra você votar. Então, eu acho, de fato, assim, com todo respeito, é ignorância. Não dá pra você ser contra alguém que tá lutando pelo... Alguém acha que é errado os negros lutarem pelos mesmos direitos? Por que é errado uma mulher lutar pelos mesmos direitos? De ter a igualdade das coisas. É o mínimo, é o mínimo. E sabe o que eu acho bacana, que é legal colocar aqui? Porque não aconteceu comigo, infelizmente. Eu tive que abrir mão e não foi compatível a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Eu não consegui isso. O que eu acho bacana é que com tudo isso que ela está contando pra gente, a Marília conseguiu também formar uma família tradicional. Ela tem o marido, ela tem os filhos, ela é uma dona de casa, ela é uma mulher, ela se cuida. Então, você conseguiu representar todas as áreas, porque poderia ter, né? Aberto mão, não deu certo porque eu sou uma mulher que eu vou abrindo portas. Não, eu tenho tudo direitinho.
Como é que você conseguiu Não sei, isso, mulher? Não sei. Não, eu acho que aí é um trabalho em construção, né? Nunca é um trabalho terminado. E tem a ver com um parceiro que eu arrumei na vida. Então é Porque- sorte. Não, porque eu tive antes namorados que eu tive nenhuma sorte. Eu tive um dedo bem ruim mesmo. Aí eu tive um dedo bom. Não, eu acho que assim, se você tem um plano de vida que implica você estar fora de casa muitas vezes, e você está no contraturno de quem trabalha no horário comercial, você não pode fazer um plano de vida com uma pessoa que não vai aceitar isso. Senão o conflito vai inviabilizar a sua vida. Então, desde o começo, a minha relação com o Paulo, ela é baseada no fato de eu ser jornalista esportiva. E eu não vou virar, sei lá, uma posição que trabalha das 8 às 16. Não vou. Ele sabe que boa parte da minha felicidade mora no meu trabalho. Que eu posso Ele ser as respeita outras isso. coisas e isso eu vou fazer. Ah, é claro que eu não trabalho hoje do jeito que eu trabalhava quando a gente começou a namorar. Na época eu fazia transmissão de jogo, então e eu fazia rádio, então eu tava fora de casa, eu viajava muito. As coisas mudaram, a gente faz muita coisa off-tube. Então tem um caminho das coisas que me deixa ficar em São Paulo e estar com as crianças e tal. Mas você não poderia ter um parceiro que inviabilizasse as minhas escolhas. Do mesmo jeito que eu tenho que viabilizar a dele. Ele é artista, ele viaja, ele também chega mais tarde em casa. Então a gente tem que ter um esquema para que as coisas funcionassem, senão não teria acontecido. Mas eu sempre acreditei que a gente tinha que pagar algum preço Mas a gente pelas paga. nossas escolhas. A gente paga. Né? Então eu tive escolhas difíceis que eu tive que fazer na minha vida. Você teve escolhas difíceis? Você pagou? Qual o preço que você teve que pagar, vamos dizer? Porque eu acho que você tem tudo, hein? Não tô vendo preço nenhum aí, não. Mas qual é o preço que você teve que pagar? Alguma coisa, alguma escolha difícil para chegar onde você tá? Silvia, assim, 25 anos, quantas vezes eu encontrei com a minha mãe no Dia das Mães? Ausência, convivência com a família. São várias coisas. Assim, a minha mãe tem 3 filhos jornalistas esportivos. É. Ela tem isso com os 3. Então já tá habituado. Então, mas é uma coisa. É uma coisa. Você Tá. fala assim, tudo bem, normal, já se acostumou, e é um dia comercial, e tudo bem e tal. Tem algumas coisas, por exemplo, eu nunca tô de férias quando as pessoas estão de férias. Feriados, as pessoas, meus filhos, por exemplo, eles sabem que eu só folgo aos sábados. Eu trabalho de domingo a sexta. Então, sábado, eventualmente, eles têm uma festa. Agora eles são um pouquinho maiores e tal. O Fred tem 11. Então, ele tem bastante autonomia. Teve a pandemia que a gente ficou muito junto. Mas, assim, eu sei que várias vezes eles abrem mão de alguma coisa pra ficar comigo no sábado. Porque é o dia que eles ficam comigo, da hora que eles acordam, da hora que eles vão dormir. Só sábado. Porque domingo eles acordam, vão fazer alguma coisa e eu vou trabalhar. Isso é uma coisa de qualidade que é um combinado que deu certo. Então, é um combinado que dá certo, mas por exemplo, todas as festinhas de escola que todas as mães vão buscar, eu não vou em nenhuma. A minha filha nunca vai me encontrar com a mãe das amiguinhas dela, porque eu nunca tô. Porque às 6 da tarde eu tô ao vivo sempre. E 6 horas da tarde é a hora que você vai buscar no buffet. Então, é verdade. Então, amanhã, por exemplo, minha filha tem uma festinha da escola que ela vai com alguém e alguém vai levar ela embora. Não sou eu que eu vou pegar, tem 5 anos. Tua filha tem 5 A minha anos? pequena tem 5 anos. Então, Ai, assim, meu tudo que. Só que assim, desde sempre. É. Então, assim, eu abro mão de algumas coisas e falo assim: mas isso é uma bobagem. É uma bobagem, mas é uma coisa que vai ficar na memória dela. Minha mãe não tava. Entendi. Sei que vai ficar na memória. Ao mesmo tempo que eu sei que talvez ela tenha orgulho. Minha mãe não tava, porque ela tava fazendo o que ela precisa fazer pra ela também ser feliz. Porque o meu trabalho me faz feliz. Sim. Então, não é tão fácil. Não, Mas não você é. faz as escolhas. Mas você consegue conciliar bem tudo isso, né? Consigo. E, por exemplo, você tá ao vivo sempre num programa que também, né? Só você de mulher lá, não é? Principalmente com o Neto, No Neto. né? O Neto é um amor de pessoa. Aí eu até convidei ele para vir aqui, ele falou assim, eu não gosto de ir em podcast não, Silvia Vinhas. Eu falei, por que, Neto? Ele falou, porque podcast é para acabar com a gente. O que será que ele quis dizer com isso? Acabar com a gente, que a gente quer que... pergunta só coisa difícil. Eu cheguei à seguinte conclusão, eu falei, podcast, a gente fica muito tempo conversando e às vezes as pessoas esquecem que tem câmera e começa a se soltar. Né? Quando você tá ali 5 minutos, você tá preparado, mas ali você tá ali, de repente você começa a falar alguma bobagem. Eu acho que tem um pouco a ver também, no caso do Neto e de alguns personagens, da quantidade de vezes que ele deu entrevista e se incomodou com a repercussão. Não de uma era como a de hoje, que tudo tá online, dá pra ver tudo, mas... Quando ele dava entrevista pós-jogo e não estava gravado, e no dia seguinte disse que ele falou uma coisa que ele não falou. Eu sinto um pouco isso de ex-atleta e gente da antiga, assim, de ter uma
O Avalone mesmo, eu lembro que foi quando saiu a matéria, ele falou assim, primeira vez que publicam exatamente o que eu falei. Eu falei, então, isso chama jornalismo. Até o Silvio Luiz, nosso saudoso Silvio Luiz, né? Quando eu fiz a entrevista com ele, que eu até reverberou, viralizou o fato das pessoas não gostarem, mulheres e homens que criticam até hoje, eu recebo no meu celular, por causa desse post dele, falando que não gosta, que não estava acostumado ainda com mulher narrando. E eu lembro que quando acabou, eu perguntei assim, né? Falei, você gosta de mulher narrando? Ele falou, ainda não? Não, ainda não acostumei o ouvido, enfim. Só que a repercussão foi muito grande. Ele ligou para mim e falou, eu fiquei muito assustado. Eu falei, mas tem que segurar a onda. E por causa e por conta desse debate, muitas mulheres estão conseguindo se posicionar em relação a isso. Mas eu fico impressionada, Marília, que são muitas mulheres que não gostam. Às vezes eu acho que o preconceito e as barreiras do que a gente enfrenta é que as mulheres ainda são muito machistas. Principalmente em relacionamento. Nós somos criadas de uma forma que tem coisa que a gente não aceita. Não, eu acho que o machismo em desconstrução é da sociedade. Porque da mulher também, né? Da sociedade. Todo mundo foi criado de um jeito. E, inclusive, para poder fazer as coisas, precisa desaprender o jeito. Então, tem que desconstruir, você tem que desconstruir. Eu acho que existem casos mais difíceis de serem desconstruídos. Eu acho que alguns preconceitos, eles são inaceitáveis. Mas eu entendo que você melhora. A partir do momento que você está aberto para melhorar, você está em desconstrução. Ninguém acha, e eu acho que tem que ser urgente, também não pode ser para sempre, mas eu entendo que existe uma necessidade de reeducação de algumas coisas. Então, quando eu era criança, por exemplo, não tinha nenhum professor, quando eu tinha 5 anos na escola, homem. Todos os tios e tias do jardim, do pré, eram mulheres, não eram homens. Verdade. Hoje, não. Só que a primeira vez que eu levei um dos meus filhos para a escola e o professor era um homem, eu estranhei. Eu não tive preconceito. Eu falei, uau, o mundo tá mudando. Tem um professor do Kinder que é homem. E tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo. Essa mudança que é bacana. Mas a mudança, ela é do mesmo jeito contrário. A primeira vez que viram uma mulher comentando futebol, pode falar, poxa, mas mulher, mas desde quando que ela entende futebol? A questão é como você encara a mudança. Se a mudança te chama a atenção, eu entendo. O que eu não entendo são assim, eu não gosto, ponto. Não, eu não gosto, ponto, não funciona. Ou mulher não pode, ponto. Não funciona. Funciona, eu não estou acostumado, eu preciso me acostumar, eu vou entender. Porque, por exemplo, o Silvio Luiz foi um narrador histórico que a maioria gostou. Todo mundo gostava dele? Não. Então, é a mesma coisa. Tá bom, é igual. É igual. Já voltando então para o futebol, em relação ao futebol que a gente tem hoje, eu adorei conversar com o Rivelino, com tantos que eu conversei aqui no podcast, mas às vezes eu sinto que tem uma nostalgia no sentido do que representa realmente a camisa. Nos próprios times, no Corinthians, no Palmeiras, é uma troca de técnico, uma troca de time, a própria seleção brasileira. Esse amor à camisa, você que está acompanhando, existe ainda? Não, não existe. E acho que essa nostalgia nossa, ela vai ser extinta quando a gente deixar de trabalhar. Porque eu sou de uma família que sempre gostou de futebol, eu trabalho com futebol, eu gosto de futebol e, por motivos profissionais, eu testemunhei essa mudança de comportamento. Acho que o último exemplo que a gente teve disso foi o Cássio, que acabou de sair do Corinthians para ir pro... Acho que o Cássio era o último bastião dessa história de um jogador associado a um único clube e uma torcida, como foi o Marcos, o Rogério, o Rivelino, que até foi pro Fluminense, mas o Sócrates, o Raí, esses personagens que ficam no sonho do torcedor, né, anos depois. Sim, é verdade. Os meus filhos amam futebol. Tem um filho de 11, uma de 9 e uma de 5. O que acontece? Eles não têm isso. E eles vivem futebol. Eu trabalho com isso. Eles estão comigo, eles conhecem. E para eles, assim, é um caminho sem volta. E o que os clubes não entendem e a seleção brasileira não entendem é o prejuízo que eles vão ter. Porque agora, de verdade, a gente não consegue entender, os meus filhos acompanham o futebol europeu como eles acompanham o Corinthians. E é igual quando as pessoas perguntam, você tem quantos filhos, Silvia? Uma menina. Então, eu tenho 3. E quando uma pessoa tem um filho só, as pessoas têm assim, mas será que ama igual? Ou quando você vai ter o segundo filho, será que eu vou amar igual? E a gente não consegue entender, e eu não consigo entender o fato deles gostarem de fato de 2 times. É igual ter 2 filhos. De 2 times. Só que diferente. Só que eles gostam muito do time no Brasil, porque eu sou muito atuante, porque a gente gosta de futebol e tal.
Mas não é a causa dos amigos deles. Os amigos deles já são crianças que, assim, torço pro time do meu pai ou da minha mãe, mas prefiro assistir o Real Madrid, ou prefiro assistir o Manchester City, ou prefiro não sei o que lá. Porque, pra eles não vão no estádio mesmo, não existe mais 2 torcidas, e no futebol no Brasil é desgostoso, é um perrengue. E para assistir pela televisão, que eles assistem aqui, é melhor assistir futebol inglês. É melhor. Pela televisão ou pela televisão, qual que é a experiência melhor? Claro. A outra é melhor. E o nível também esse tá é um melhor. caminho sem volta, porque eles ainda não são de uma faixa economicamente ativa. Mas quando meu filho tiver 30 e ele puder escolher guardar o dinheiro dele para ir na final da Champions, ou guardar o dinheiro dele para apanhar da polícia na frente do estádio num dia que ele não sabe o que está acontecendo, ele vai guardar o dinheiro dele para fazer o quê? Os clubes não percebem, então, mas eles estão indo nesse caminho. Tem razão. E a tecnologia no futebol, você é a favor? Porque eu gostava tanto quando a gente ficava em dúvida. Foi pênalti, não, a gente foi continua em pênalti. Mas tem o VAR. Não, e ele tirou a dúvida? Sei lá, demora lá, mas tira a dúvida em algum momento. Não tira. É uma Porque é a jossa. opinião de alguém. Mas a opinião de alguém que não tira dúvida. Quantas vezes com o VAR ou sem VAR você fica olhando se foi mesmo ou não foi? Eu não gosto. Eu acho que a FIFA demorou muito tempo, né? Os velhinhos, chamavam os velhinhos do International Board, para incorporar ao futebol uma tecnologia limpa, coisas que são objetivas. A bola entrou ou a bola não entrou? O cara deu cartão pro jogador errado. Não trocar o cartão. Trocar quem fez a falta foi aquele, você deu para aqui. Coisas muito objetivas que não tem discussão, porque a discussão não saiu. E o que a gente tem agora é a incorporação de um fantasma, xereta, a gente não sabe quem está decidindo e decide errado. Então, é uma jossa completa. No Brasil, então, é um software que a própria empresa diz que não está atualizado, que não é a primeira versão, é a mesma empresa da Premier League no Brasil. Mas não é a mesma. Você pode comprar um carro da mesma companhia, pode ser o mais caro ou o mais barato, né? Então, não é o mais caro, não é o mais eficiente. Os estádios no Brasil não comportam, dependendo do estádio velho, a angulação e a distância, ela. Como chama? Ela distorce a imagem. Então, a gente já viu jogos, por exemplo, em São Januário. Em São Januário tem sombra na linha do VAR, então não funciona. E a gente tem no Brasil uma coisa que é um absurdo em relação ao esporte. Então, tem jogo que tem 21 câmeras, tem jogo que tem 7. Como é que você pode incorporar uma câmera para decidir num jogo? Juventude e Cuiabá, 7 câmeras. Corinthians e Palmeiras, 21. Cadê o equilíbrio da competição? Sim, e o pênalti que pro Juventude vale igual no outro. Então, eu realmente não gosto. Bem grande aí. Todo mundo sabe que eu brinco com isso, chamo de jossa, mas acho que foi vendida a ideia, essa ideia que você falou, que acabou a discussão. Não, ela não acabou. Piorou, porque né? É mais fácil você manipular a imagem em câmera lenta do que a percepção do momento. Quantas vezes você viu que nenhum jogador sabe o que está acontecendo? Então, eles estão checando o quê? Você não sabe o que eles estão checando. Ninguém sabe o que eles estão checando. Pode ser que tenha tido uma mão antes, não sei. Os próprios jogadores em campo não estão naquela reclamação e o VAR é xereta. Então, eu realmente acho que é muito diferente do tênis, do vôlei, em que você vê se a bola pingou na linha ou fora. Não tem humano envolvido nisso. No futebol, eu acho que quando você transforma, manipula a imagem para interpretar a imagem, eu sou contra. Concordo plenamente com você. Mata-mata ou pontos corridos? Mata-mata. Eu também. Mata-mata. A gente é da emoção, da adrenalina. Mata-mata. E para encerrar, teve assim um grande desafio na sua carreira que você acha que foi o divisor de águas? O divisor de águas foi ter sido a primeira mulher a comentar um jogo da seleção brasileira para o Brasil. Eu trabalhei para isso, me esforcei para ser não para ser a primeira, me esforcei para virar comentarista. Eu já tinha feito reportagem de campo, reportagem de rádio. Eu me esforcei para sair da reportagem e passar a ser uma pessoa que dá opinião. Eu já dava opinião em jornal, eu era colunista já de jornal, mas comentar jogos, eu tinha comentado jogos normais, né? O Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, mas não de repercussão. E na Copa de 2014, veja, não foi 1014. Não foi no ano 14 depois de Cristo. Em 2014, nenhuma mulher havia comentado um jogo de seleção brasileira para o Brasil. E fui a primeira, agora tem outras, mas isso para mim foi um marco de que, e nesse caso nem é um marco feminista, porque demorou para fazer de novo, demorou para ter de novo. Em 2018, por exemplo, já não teve, aí depois 2022 teve. Então não é uma coisa que foi constante, mas pessoalmente isso mudou o meu leque de funções no jornalismo. Então, acho que isso em 2014... Deu um up na sua vida, você acha?
E, bom, é isso. Eu acho que, não sei, faltou alguma coisa que você quisesse dizer, principalmente para essas mulheres, né? Tem muita mulher que a gente inspira, já que nós somos pioneiras em alguma coisa. Quem gostaria, sei lá, de seguir tua carreira, ou começando agora? Porque a gente estava conversando que é tudo muito volátil, né? Eu acho que, assim, as profissões mudam, né? Eu vejo na escola do meu filho, assim, o que eles vão ser quando eles crescerem. Provavelmente a profissão deles não existe ainda, né? Verdade. O mundo é muito rápido. Bem lembrado. O que eles vão ser, eu não sei. Mas algumas coisas eu sei, que eles vão precisar ser sérios, íntegros, se dedicar. Eu acho que o jornalismo esportivo, ele tem essa dificuldade das pessoas entenderem que é sério. Pode ser o lazer de todo mundo, mas nunca vai ser o seu. Nunca. Pode ser, putz, muito legal, eu fiz uma final de Copa. Quando eu lembro as finais de Copa que eu fiz, o tanto que eu trabalhei naquele dia, eu fico tentando lembrar. Mas e o jogo? O jogo, que é o que as pessoas acham, que a gente assiste, o jogo é 90 minutos de um dia de 16 horas trabalhando. Muito trabalho. Então, eu acho que você tem que gostar, sim, de esporte, se dedicar a entender que aquilo não é uma brincadeira, ganhar e perder, não é sobre isso. E ser muito sério. Acho que isso é importante. Obrigada, viu? Obrigada a você, Silvia. Obrigada a você. E boa sorte e sucesso sempre, tá bom? Pra nós. Obrigada, Silvia. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.